Oi, galera do segundo ano! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estão animados para o nosso encontro de hoje? Eu espero que sim, eu estou bem animada. Eu sou a professora Ana Laura, da Rede Futuro VIP. E o nosso encontro de hoje é do componente curricular História. E aí, estão com o material de vocês aí? Lápis, borracha, a apostila, caderno de história, caso vocês queiram fazer algumas anotações? Não? Então corre lá, pega o seu material, que eu estou aqui esperando vocês com um vídeo bem legal. Fique esperto, meu amigo, esse vírus é um perigo. O corona é coisa séria, fique atento no que eu digo. Não é tempo pra abraços, isso não é brincadeira. Cumprimente com sorrisos, essa é a melhor maneira. As minhas mãos limpinhas vou deixar, uma água e sabonete vou lavar, mas se não for possível vou usar o álcool gel 70 pra limpar. Se estiver com gripe, cuide já. Tampe o nariz e a boca pra espirrar. Deixe a janela aberta pra ventilar. E fique na sua casa pra não espalhar. Garanta a sua vida e o seu futuro, ficando sempre alerta, estará seguro. Fique esperto, meu amigo, ouça o que a gente diz. Não coloque a mão na boca, nos seus olhos ou no nariz. Fique esperto, meu amigo, o corona é um perigo. Preste muita atenção ao que diz essa canção. Então vamos dar início. Na aula passada nós vimos que os lugares onde as pessoas frequentam, se movimentam, fazem suas atividades, possuem regras de convivência para que nesses espaços possam ter respeito, tranquilidade, longe de conflitos. E que também é preciso que esses lugares promovam às pessoas uma locomoção independente, segura, autônoma, independente da condição física dessas pessoas. E hoje nós vamos ver, entrando na nossa unidade 6, que os lugares têm história, que os bairros passam por transformações ao longo do tempo e que eles também possuem memórias e histórias a nos contar. Agora, vamos juntos observar essa imagem a seguir. Olhem aí. Podemos encontrar muitos elementos nesse bairro, não é mesmo? Podemos encontrar elementos mais antigos, como também elementos mais atuais. Vocês conseguem identificar algum elemento mais antigo? Observem bem aí. Sim, tem um chafariz nessa praça, não é mesmo? Ele é um elemento mais antigo. E elementos mais novos, vocês conseguem identificar? Olha, nós temos os tipos das construções, os postes de energia elétrica, a rua asfaltada, entre outros elementos presentes aí nessa paisagem, não é mesmo? Nesse bairro, que nós podemos observar, identificar que eles fazem parte do passado e uns fazem parte do presente, não é mesmo? Com essa observação, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que os locais, como o local onde a gente vive, onde a gente mora, pode passar por diversas transformações ao longo do tempo. E que a gente pode observar essas transformações através dos seus elementos, não é mesmo? Como as praças, como as ruas, as construções, as casas, os prédios, os monumentos, as estátuas presentes nesse ambiente, nesse lugar, nesse bairro, nessa rua aonde a gente vive. E todos esses elementos podem nos contar muitas coisas, sabia? Sim, pode nos contar a história do nosso bairro e até mesmo a história da nossa cidade. As
As pessoas, quando vão viajar para outros lugares, para outras cidades, elas fazem um tour turístico, sim, que com esse passeio elas vão visitar pontos históricos, pontos turísticos daquela cidade. Elas visitam museus, observam construções, estátuas, monumentos e assim elas passam a conhecer a história daquele lugar, passam a conhecer o passado daquele lugar e também podem observar as modificações que foram acontecendo naquele lugar, naquela cidade, nos bairros daquela cidade com o passar do tempo. Eu trouxe pra gente um pouco sobre a história da cidade de Belém do Pará. Vamos juntos ler aí? Então vamos lá. Eu sou uma cidade que continua crescendo e, apesar disso, não perdi de todo as marcas do meu passado. A Cidade Velha foi o meu primeiro bairro. Lá está a minha primeira rua, que antes se chamava Rua do Norte e hoje é a Siqueira Mendes. Esse bairro é o que mais sobressai, com seus casarões seculares, recobertos de azulejos decorados e igrejas também seculares e imponentes, como a Catedral da Sé, além de prédios e monumentos importantes. Aí se destacam também o Complexo Feliz Lusitânia, que inclui o Forte do Castelo, a Casa das 11 Janelas e a Igreja de Santo Alexandre, todos tombados como patrimônio histórico e cultural. Por outro lado, tem outros bairros que apresentam contrastes marcantes com casas grandes, bastante antigas, algumas bem conservadas, outras nem tanto, em meio a prédios modernos e sofisticados, e também casas simples ou populares, algumas até construídas em cima de alagados, as famosas palafitas. Com esse texto, nós obtemos muitas informações dessa cidade, não é mesmo? Vimos o primeiro bairro, vimos também que as ruas, com o passar do tempo, foram trocando de nomes, que os prédios, as casas com fachadas coloridas, como igrejas, estátuas, monumentos importantes, permaneceram e que também lá existem construções importantes que foram tombadas pelo Estado, ou seja, cuidadas, mantidas pelo Estado, pela história, pela cultura que eles trazem, mas que também podemos observar que em meio a tantas essas construções antigas, existem construções novas, casas, prédios mais modernos, sofisticados, mostrando o progresso ao passar do tempo. E podemos perceber o quanto essa cidade cresceu, o quanto ela se desenvolveu e passou por mudanças ao longo do tempo, mas que também podemos perceber que ela preservou as características do seu passado. Se vocês pesquisarem sobre as cidades de vocês, vocês irão encontrar essas mudanças, como também uma história bem interessante do lugar onde vocês vivem. Conversem com os familiares de vocês, vocês vão gostar de ouvir essas informações. Eu trouxe um pouco de uma outra cidade muito importante para a história do nosso país, do nosso Brasil. É a cidade de São Salvador, na Bahia. Ela foi a primeira capital do nosso país, vocês sabiam? É uma das cidades mais antigas. Foi a primeira sede da colonização portuguesa no Brasil. Nela permanecem construções históricas e importantes monumentos. Nessa cidade, no bairro da Barra, há um farol chamado Farol da Barra, que foi construído com o objetivo
de proteger o lugar de possíveis invasões com navios. Hoje, nele, encontramos um museu com a história desse lugar. Temos também um pouco mais sobre a cidade de Porto Seguro, também na Bahia. Ela foi o primeiro lugar de chegada dos portugueses aqui no Brasil, em 1500. No centro histórico, no bairro localizado na parte alta da cidade, nós encontramos um importante monumento, sim, bem antigo, chamado Marco Histórico, que simboliza que aquelas terras pertenciam aos colonizadores portugueses. Assim, podemos perceber que mesmo com o passar do tempo, os bairros guardam memórias importantes da história e que é através dos seus elementos preservados que nós podemos lembrar e conhecer um pouco mais de como era no passado. Vamos ver agora o relato de um morador que conta para o seu filho a memória que ele tem da rua do bairro onde eles moram na época em que ele era pequeno, na época que ele era criança como o seu filho. Vamos ver aí. Quando eu tinha sua idade, eu já morava nesta rua. Ela era de terra, não tinha asfalto. Eu empinava a pipa e jogava bola no meio da rua. Nesse relato da memória desse morador, nós podemos perceber muitas características importantes, não é mesmo? De como era e como é hoje a rua desse bairro. Nós podemos perceber que antes a rua era de terra e hoje é asfaltada, que a rua era calma e hoje é bem movimentada, onde tem muitos automóveis circulando, e que também, antigamente, as crianças podiam brincar na rua com tranquilidade, empinando pipa, jogando bola. Bem diferente a infância do pai e do filho no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma rua, não é mesmo? E como é a rua onde você mora? É uma rua movimentada? Uma rua calma? Você pode brincar nela com tranquilidade, com segurança? Há muitos moradores? Há muita movimentação de carros? E aí? Vocês podem estar conversando com seus familiares a respeito. Bom, galera do segundo ano, o nosso encontro vai ficando por aqui. Foi um encontro bem legal, não é mesmo? Nós vimos cidades diferentes, histórias diferentes, viajamos um pouco no tempo, descobrimos novos conhecimentos com as nossas observações, não é mesmo? Isso aí, passem mais a observar os lugares por onde vocês passeiam, que eles vão te trazer muitas histórias interessantes, tá bom? Olha, eu espero vocês para um próximo encontro e não deixem de estarem navegando na nossa plataforma VIP. Ela é muito importante para vocês darem continuidade ao estudo de vocês, tá certo? Assistam às videoaulas, às aulas online, como também realizem os exercícios VIP, tá bom? Muitos beijinhos carinhosos em cada um de vocês. Fique agora com um vídeo bem interessante sobre o nosso estudo de hoje. Tchau, até o próximo encontro! Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo.
nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar